a todas que estão aí, e vamos dar continuidade à nossa aula. E hoje, a ideia é nós continuarmos, caminhar para o encerramento, né, dessa disciplina, e continuar falando que para a economia é muito importante quando nós falamos na área agrícola, que é a comercialização. Tá? Na aula passada, ou na nossa conversa passada, nós falamos sobre o mercado. Né? Como o mercado... Tentei passar alguma coisa de como o mercado funciona, né? As similaridades do mercado, esse tipo de coisa. O que acontece? O mercado agropecuário, e mais precisamente o agrícola, ele mudou muito nos últimos 30 anos, vamos dizer assim. Tá? Por que ele muda muito? Porque a agricultura, vocês ouviram falar na tal da Revolução Verde, assim como ela muda na Revolução Verde, ela muda no início dos anos 2000. E muda porque o setor agropecuário ele começa a mudar o perfil de comercialização dos produtos. Então, o que nós tínhamos? Até os anos 70, basicamente, meados dos anos 80, dos anos de 1980, nós tínhamos uma agricultura que ela colhia e vendia. Colhia e vendia. Então, ela não tinha instrumentos de comercialização, ou melhor, existia poucos instrumentos de comercialização que dessem mais flexibilidade a esse processo de produção e venda. Tá? E isso muda. Depois da Revolução Industrial e nós chamamos a industrialização da agropecuária, que isso ocorre muito pelo tal do surgimento da ideia do agronegócios, né? Essas formas de comercialização é que dão essa alavancada no mercado agrícola e agropecuário que nós temos hoje. Esse mercado só está desenvolvido porque, entre tantas coisas, os processos de comercialização, principalmente, né, e aí das commodities, altera muito o cenário do agro. Isso faz com que ele seja tão pujante assim. Ok? Bom, o que nós entendemos por comercialização? Todas as etapas da produção que vão redundar no processo de venda. Tá? Então, assim, quando nós pensamos em comercialização, nós estamos pensando em venda. Mas todas as etapas que ocorrem antes também são etapas de comercialização. Tá? Porque existem instrumentos que permitem, que ampliam a produção. E são instrumentos de comercialização antes da etapa da produção. Né? Como nós vamos ver à frente, são instrumentos do qual o produtor utiliza para se capitalizar, para ter recursos para produzir. E só assim, tendo recursos para produzir, ele gera o produto e faz a venda. É óbvio que eu não estou imaginando, ou estou imaginando pouco, e quero que vocês também façam esse exercício, de que o produtor que vende, ele não vai pegar e vender antecipadamente toda a sua produção. Né? Ele cria suas próprias estratégias. Mas vejam que essa venda antecipada é que possibilita a produção. Né? Naqueles períodos históricos que eu falava para vocês, existiam muitas áreas que estavam improdutivas ou não produtivas, porque muitos dos produtores rurais, naqueles momentos da produção, não tinham recursos e não tinham como se financiar. E então isso muda. Né? Muda com a criação de novos instrumentos de comercialização
para a nossa realidade. Alguns instrumentos já existiam em outros países, outros instrumentos foram criados. Esse processo de comercialização de produção de commodities é que torna o agro tão pujante, tão avançado. Tá legal? Bom, por que a importância dessa comercialização? Né? Obviamente, como vocês estão vendo, e se vocês não estiverem vendo esses slides, por favor, me falem, que eu estou falando de um slide que fala de comercialização. Tá vendo? Tá bom. Ele é importante porque ele leva produto ao mercado, mas ele é importante também porque ele permite com que os produtores façam planejamentos de produção. E, obviamente, trabalhando isso tudo, eles consigam aumentar, ampliar as suas margens de lucro. Para que possibilite, então, que seus sistemas produtivos sejam viáveis e, principalmente, sustentáveis. Tá? Certo? Uma coisa que nós temos que entender, que nós falamos na aula passada, é que nesse mercado, essa comercialização, tá? Ela muda muito quando muda o mercado. Como o mercado está crescendo, está ampliando e está, inclusive, abrindo novos nichos, esse processo de comercialização também ele tem que fazer esse acompanhamento. Tá? E como diz aqui, essa comercialização não é apenas uma transferência de produto, mas é um conjunto de todas as operações que redundam lá no produto, na gôndola. Mas para até chegar na gôndola, tem um ambiente muito grande. E eu, normalmente, trago para vocês, os alunos, a ideia de que esse processo de comercialização ele passa por 3 grandes atores, né? Certo? Os sistemas de pesquisa agrícola ou agropecuária, como queiram, que aí somos nós IF, que eu digo, nós, Instituto de Ensino, com empresas privadas, com Embrapa, com Emater, que vão gerar novos produtos, novos processos de produção, né? Que vão passar, né, por um conjunto de atores que vão dar apoio, né? Que são todos aqueles interessados, os stakeholders, certo? A plataforma de stakeholders, todos aqueles que ganham com essa pesquisa, que vão ganhar com a produção futura, que pode ser banco que financia, que pode ser lojas de agropecuária que vendem insumos, certo? Tudo isso é essas instituições que nós chamamos ponte de ligação, né? Que vão dar o apoio a esse desenvolvimento, ok? Bom, mas também tem, deixa eu achar aqui que eu me perdi, mas também tem o grupo que vai dar o apoio técnico, né? Que são esses sistemas de extensionismo agrícola agropecuário, tá? Bem como o conjunto de arranjos contratuais em que esse mercado está existente. Porque se os contratos não fossem válidos, essa comercialização não funcionaria tão bem. Por exemplo, tá? Por exemplo, vamos lá. Estou pensando aqui, tá, no Murilo. O Murilo, um proprietário de terras, com um desejo de produzir milho. Então, o Murilo quer produzir 100 hectares de milho. Bom, mas ele não está com recurso suficiente para produzir esses 100. Ele não tem dinheiro para plantar, para fazer o custeio. Bom, mas ele tem a terra. Então, o que acontece? O Ortiz pode criar um grupo de investidores e que vai emprestar o dinheiro para o Murilo. E vai dizer, ó, Murilo, nós vamos te emprestar tanto, um volume X de recursos, tu vai nos devolver em dinheiro ou em produto, como queiram, como queira, ou como o contrato vai ser estabelecido. Beleza, o Murilo assina o contrato, o Murilo
bota como garantia algo que para mim, que estou emprestando dinheiro, é plausível, eu vou lá e dou dinheiro para ele. Depois ele colhe e ele não me entrega o produto. Ele não me entrega o milho, como estava no contrato. Ou melhor, ele não me devolve o recurso que eu emprestei para ele. Obviamente com juros, porque isso aqui passou muito tempo, né? Não devolve. E aí, se ele não devolve, eu tenho um instrumento de cobrança que chama-se contrato. Bom, então eu vou dizer, Murilo, você tem que me pagar porque tu assinou um contrato, colocando como garantia uma parte da tua terra. O Murilo vai dizer, não, eu não vou te pagar. Ou porque eu não colhi, ou porque eu não quero, ou porque acho que esse contrato não está certo. Bom, o que eu vou fazer com esse contrato? Se ele não me quer me pagar, eu vou ter que executar, eu vou ter que cobrar ele judicialmente. Mas o que acontece? Como no Brasil essas cobranças são muito demoradas, uma cobrança judicial demora mais de 5 anos, e torna-se cara, porque eu emprestei o dinheiro em 5, 7 anos, eu não vou ver o valor, parte desse valor. Então, o que acontece? Quando esses contratos não são obedecidos, tem muito pouca gente querendo fomentar esses canais de comercialização. E por isso que não funcionam. Quando, né, e vamos lembrar que esses contratos, então, são a possibilidade de que o agricultor, esse cara que está aqui na ponta, essa terceira coluninha, quadro, ele possa se utilizar dos benefícios desse primeiro quadro. Aquele consumidor, aquele produtor que não tem dinheiro, ele só vai conseguir ter acesso a isso aqui, no primeiro quadro, se ele tiver essa ponte no meio que lhe possibilite isso. Mas só vai ter, então, falando desse item aqui de contratos, se os contratos forem obedecidos. Pode ser que tenham contratos com vícios mal feitos. Sim, claro. Mas desde que eles não sejam o usual, que eles sejam a exceção, tudo bem. Mas quando acontece muito do mercado no não cumprimento desses contratos, aí esses instrumentos não funcionam. E se esses instrumentos funcionam de maneira ineficiente, essa produção vai ser menor, essa produção aqui, né, que está apresentada pelos atores, né, da cadeia de produção, cadeia de valor da agricultura, da agropecuária, não funciona adequadamente. E aí se gera menos produto. Então, nós temos que esse mercado do agronegócios, principalmente da agricultura, ele cresce muito porque esse sistema que eu estou apresentando aqui, de produção, de comercialização, de financiamento, evoluiu muito. Evoluiu muito. E como diz aqui em cima, ó, esse quadro de cima, mudou muito as atitudes, o mindset, a forma de pensar, mudou muito as crenças, esses behaviors, né? Mudaram muito as práticas e mudaram muito as formas de pensar. Por isso é que a agricultura cresce e vê que ela precisa se modernizar, adotar novas práticas, e em adotando essas novas práticas ela se desenvolve. Bom, o que nós temos então? Um processo de comercialização envolve não só o conjunto de atores envolvidos diretamente, mas todos aqueles que estão indiretos. Que eu olhei para cima, né? Agora eu posso olhar para baixo. O conjunto de políticas de investimento, políticas de inovação nesse segmento que permitem com que haja essa alavancagem do setor do agronegócios e também essas políticas agrícolas aqui embaixo, ó. Essas políticas agrícolas, porque vocês sabem que esse mercado é muito sensível a risco, né? Ele depende muito, ele depende muito dos climas. Um pouco menos hoje em algumas áreas, porque nós temos irrigação, temos um monte de instrumentos, mas ainda ela depende. Então, para um conjunto de produtores que não conseguem se proteger
tanto desses riscos, tem que ter um cara que vai dar apoio, que é o governo. Esse cara que vai dar apoio à produção, né? E aí, então, nós temos todo esse universo aí, contribuindo para que esse processo de comercialização ajude o desenvolvimento da agricultura, ajude né, o movimento, o avanço da agropecuária. Eu poderia muito bem estar pensando aqui, pessoal, na própria pecuária de corte, né? Ó, eu estou pensando que o nosso gado precisa ser vendido e ele precisa gerar valor para os produtores e para as empresas, né? E uma forma de ganhar muito valor é exportando esse bicho morto ou vivo. Bom, mas como é que eu vou fazer para exportar ele vivo? Bom, eu preciso então entregar um animal que esteja em condições de atender aquele mercado exterior, né? E eu preciso conhecer esse mercado. Oh, mas o agricultor vai precisar conhecer? Não. Ele tem essas instituições pontes, que são esses caras aqui da coluna do quadradinho do meio, que vão fazer isso para ele. Que vão fazer essa intermediação. Todos têm que ganhar? Todos têm que ganhar. Porque se diz para o agricultor, para o produtor, diz assim, olha, vende o boi vivo para a Arábia, que tu vai ganhar 25% a mais na arroba, opa, para ele é um baita de um ganho. Mas não significa que o intermediário, né, esses stakeholders de plataforma aqui, certo? De ligação, ele não vai ganhar tanto quanto o produtor. Sim, vai ganhar. Mas é que porque ele está possibilitando um novo nicho de mercado. Só que, para chegar esse animal do jeito que o mercado quer, primeiro há todo um sistema por trás que lhe dê apoio, de gerar talvez uma modificação no animal, para que ele chegue de uma maneira diferente, uma nova tecnologia de transporte, né, uma nova tecnologia de alimentação, etc, etc, etc. Mas que para que haja essa exportação desse animal vivo, que compreende esses três momentos aqui, o que tem que ter? Tem que ter aqui embaixo uma política que apoie isso, que permita, né, uma política que pode ser até sanitária, que permita o animal, né, de ser colocado num navio e dali 10 dias entregue lá no Oriente Médio. Mas também tem que ter uma ideia, uma modificação na forma de pensar, nas atitudes de como produzir esse animal. Porque não vai ser o mesmo animal, não vai ser o mesmo método de produção que nós fazíamos para vender para o vizinho, para vender o animal abatido no açougue da esquina. Não, isso muda tudo. E é todo esse contexto da comercialização que faz a agropecuária, a agricultura, ou seja, o agronegócios, desenvolver. Bom, então, qual a importância dessa comercialização? Melhora o uso do produto, do recurso, óbvio, eu estou conseguindo produzir gado com menos tempo, eu estou conseguindo produzir soja em áreas que antes não produziam, eu estou conseguindo produzir mais e melhor. Então, é melhor o uso da produção. Uma redução de custo, né? Porque se eu tenho, se existe a possibilidade de ter novos métodos de comercialização, né? Que deixam ele melhor, mais rápido, né? Isso vai impactar sobre o seu custo. E aí vai diminuir o custo da comercialização, podendo ampliar os custos de ganho. Bom, ou de outra forma, né? Ah, eu não estou ganhando mais. Bom, mas diminuiu o custo para chegar ao animal lá num mercado mais distante. Então, eu estou conseguindo vender mais. Se eu estou conseguindo vender mais, eu estou ganhando mais. Embora a minha margem de lucro não tenha aumentado. Eu não aumentei o ganho por boi, eu aumentei o ganho no volume negociado, né? Certo? Bom, aumenta o valor econômico e aumenta, né? E tem condições de ampliar a área de mercado. Jóia. Nada de estranho nisso.
o que eu queria dizer para vocês é que, quando nós olhamos em comercialização, existe um conjunto de funções diversificadas. Né? O primeiro é funções físicas, essa aí que envolve transporte, armazenagem e agroindustrialização. Isso é uma função física do processo de comercialização. A ideia é de pegar a soja e tirar ela do Montevidéu, levar a Rio Verde, e Rio Verde transformar ela em óleo. Bom, isso é todo um processo da área de comercialização. Perfeito? Joia. Vocês têm alguma pergunta ou está tranquilo? Tá tranquilo. Tranquilo. Perfeito. Agora nós vamos entrar especificamente nos instrumentos da comercialização. Bom, o que nós conhecemos mais? O chamado mercado spot, esse primeiro. O mercado spot, pessoal, também é compreendido como mercado à vista. Tá? Aquele que, no caso das commodities, quando nós vendemos para uma cerealista ou para uma cooperativa, pega o produto e larga lá na cooperativa, na cerealista, em 1, 2 dias, ele vai te pagar. Certo? Beleza. Tranquilo. Isso é mercado spot. Mercado à vista. Entrego o produto, recebo o dinheiro. Mercado spot. Tá? Muito bem. Porém, esse mercado spot, ele tem duas formas de se apresentar. Nós chamamos, ele tem o mercado de balcão, onde ele é vendido. Tá? E aí nós temos um ambiente não organizado, e o outro organizado. Tá? Certo? O mercado de balcão é esse, normalmente, que não é muito organizado, que tem baixo grau de organização. O comprador entrega para o vendedor paga o produto. Tem um risco de não receber? Tem. Né? Certo? Mas esse risco estaria nesse contrato. Né? Estaria nesse contrato aqui. Que pode ser um contrato formal, ter paga papel assinado, como pode ser um contrato informal. Eu entrego, ele me promete depositar o dinheiro da entrega do meu cereal dali 3 dias, fazer um crédito na minha conta, e fica. Pode ser que depois de 3 dias não entre o dinheiro, e ele não vá mais te pagar, e ele te dê um calote, ele não te pague. Mas também pode ser que haja o pagamento normal. Esse é o mercado de balcão, quando não tem ninguém no meio controlando e fiscalizando esse mercado. Tá? Certo? Imaginem isso. Porém, quando nós estamos falando em commodities, mercado organizado, já não é mais um mercado de balcão. É um mercado onde nós temos, ou onde nós tínhamos, a Bolsa de Valores, né? Que hoje nós temos a Bolsa de Futuros, que não é nem mais a Bolsa de Mercados e Futuros, né? Hoje é a B3, que é uma organização que tem esse papel, tá? De criar um mercado organizado. Bom, o que faz esse mercado? Ele intermedia o processo. O comprador diz que tem um produto, informa essa câmara vai atrás de quem quer comprar esse produto. E o que muda? Tá? O que muda aqui? Bom, até então, os anos 80, nós tínhamos um mercado spot que funcionava, mas era um mercado à vista. Quando surge esse mercado organizado, começa a mudar a questão do tempo. Antes ele só me pagava quando eu entregava o produto. No mercado balcão, né? O mercado balcão é o comprador do produto, ou seja, né? Ele paga o produtor,
Ele paga o produtor quando ele recebe o produto. Aqui não. Aqui começa a haver uma questão desse cara intermediar quem quer comprar alguém que não tem o produto. Esse cara se propõe a comprar um produto que ainda não existe e que vai surgir no futuro. Mas ele já antecipa o valor para que esse cara possa produzir o bem. Ortiz, esse trem aí que vai entrar naquele negócio que o povo investe dinheiro na bolsa, que aí rende dinheiro, como é que é esse negócio? É mais ou menos assim. Mas antes, deixa eu concluir. Não, e dar um exemplo. Eu não sei se vocês têm o costume de comprar produto pela internet, mas já ouviram falar na tal da pré-venda? Mais ou menos, já ouvi alguma coisa assim. Pré-venda o que é? O Ortiz está lançando um disco de músicas, né? Tá sem dinheiro, certo? Ou ele quer testar a aceitação do povo, vende antes de ter o produto. Obviamente, se ele vende antes de ter o produto, se ele quer que o consumidor financie o seu produto, ele vai ter que vender mais barato. O benefício para quem faz a pré-venda, do comprador da pré-venda, é comprar mais barato e garantir o seu produto. Né? Qual é o benefício do produtor que faz a pré-venda? Ele recebe o dinheiro antes de ter o produto, antes de fazer o produto. Então, ele pode financiar a produção daquele produto pelo dinheiro do consumidor que ainda não recebeu. Óbvio, comprou nessa pré-venda a um valor menor. Qual é o risco de quem compra na pré-venda? É talvez não receber. É talvez receber um produto que ele não queria. Né? Bom, por isso então que surge esse cara aqui que faz essa intermediação. Que, povo, não é a Bolsa de Valores. É o tal da Bolsa de Mercados e Futuros, que antes nós chamávamos de BMEF, Bolsa de Mercadorias e Futuros, que hoje não existe mais. Hoje é a tal da B3, uma empresa que faz essa função de câmara de compensação, que define, na verdade ela não define, né? Como ela está no meio da linha entre quem compra e quem vende mundialmente, certo? Ela simplesmente ela indica quais são os valores de quem tem o produto está querendo vender e indica a intenção de pagamento, de valor de pagamento, pelo lado de quem está comprando. E o que é legal nesse processo, que gera ganho, é que esse processo de compra e venda, ele sai do à vista e vai para o futuro. Né? Então, eu posso vender soja que eu vou colher em março, ano que vem, fazer a venda hoje, sem ter o produto. Sem ter o produto. Né? Da outra ponta, a indústria pode comprar óleo de soja hoje para receber em abril, em março, tá? Sem ter o produto hoje. Ela paga hoje para receber no futuro. Ou até ela não precisa nem pagar, né? Ela faz um acordo com esse vendedor do produto, que ele se compromete a entregar toda a sua produção diretamente para ele. Não que ele vá comprar toda. Ele não necessariamente precisa comprar tudo hoje. Né? Mas eles já podem fechar um acordo que esse comprador vai dizer assim, olha, quando chegar lá em março e tu me entregar, o preço que eu vou te pagar vai ser esse. Né? Então vamos lá, estou pensando em soja, esse comprador aqui fechou um contrato com esse vendedor disse assim, eu te entrego a soja em março. Ok, então nós vamos fechar hoje o contrato. Quando tu me entregar em março, eu vou te pagar R$100 a saca de soja.
Pode ser assim, seu vendedor? Pode. Beleza. Muito bem. E se esse preço passar dos R$100? Azar é do vendedor, porque ele já fez um acordo de entregar uma determinada quantidade de soja para esse cara a R$100. Certo? O risco é de quem compra e de quem vende. Tá? Bom, mas e se esse preço for inferior aos R$100? Azar do comprador. Ele vai chegar naquele dia, naquele horário, naquele momento e vai ter que pagar os R$100 ao vendedor. O que acontece? Qual é a função desse cara aqui do meio, dessa câmara? Essa câmara vai ser responsável de fazer com que os contratos sejam cumpridos. Porque se esse vendedor fez um acordo, utilizando ele como intermediário, de que vai vender a sua produção a R$100 em março, se esse cara aqui, esse comprador, não pagar os R$100 por saca, esse cara aqui da compensação vai ter que pagar por ele. E se esse cara aqui, vendedor, não tiver o produto para entregar ao comprador, o problema da Câmara, a Câmara vai ter que entregar para esse cara aqui o produto. Esse cara aqui, essa Câmara, é responsável pela liquidação dos contratos. Nós temos, ninguém fica a descoberto quando se utiliza um mercado organizado. Quem tem o compromisso de receber, vai receber. Quem tem o compromisso de pagar, vai pagar. Certo? Então, esse cara aqui é o responsável pela efetiva ocorrência dos contratos. Bom, mas vamos dizer que o produtor lá de Montevideo fez um contrato, recebeu antecipado R$100 e não entregou a soja. Bom, essa Câmara vai ter que achar a soja em qualquer lugar do Brasil para entregar para esse cara. Bom, entregou. Agora ela vai ter que dar um jeito de cobrar esse vendedor do produto que ele não entregou e do custo que ela teve para entregar o produto para ele. Esse cara aqui faz a liquidação e depois ele vai fazer a cobrança daquela parte que não cumpriu a sua responsabilidade. É para isso que o mercado organizado funciona. Quem faz negócio no mercado organizado sempre vai receber. Quem faz negociações no mercado de balcão corre o risco das vezes não receber. Mas qual o benefício de contratar um mercado organizado? Você vai receber. Qual é a desvantagem? Você vai ter que pagar para alguém para exercer essa responsabilidade de liquidação da operação. Perguntem. Tudo tranquilo? Posso passar adiante? Eu tô de boa. Também. Tô ouvindo. Eu também tô. Na nossa área é um trem meio perigoso fazer, então, Por quê, Murilo? Contrato futuro. É Murilo? Por quê, Murilo? É muito Oi? incerto. A gente pode usar da maior tecnologia e o tempo vem e prega uma peça. Aí, não foi culpa minha, não foi porque eu não sou qualificado para fazer. Foi uma coisa que faltou chuva e eu perdi minha lavoura o ano. Aí eu ganhei um prejuízo. Sim. Ainda mais o clima hoje em dia, como é que... Perfeito, Murilo. Eu concordo contigo. Tem um risco? Sim. Agora, se me disser, é um risco alto ou baixo? Eu não vou saber te dizer, porque, claro, vai depender da realidade de cada produtor, né? E vai depender da condição de cada produtor. Mas pensa o seguinte, pensa um pequeno produtor que precisa produzir milho e não tem. Vai na cooperativa e diz assim, olha, me
me empresta 10 bolsas de milho, semente de milho. A cooperativa vai emprestar. Ah, mas e aí, se o Murilo não colheu aquelas 12 bolsas, ele pegou 10 e ficou de devolver 12. E se ele não colheu aquelas 12 bolsas? Bom, mas talvez a cooperativa saiba que o Murilo agora não vai produzir, não deu certo, mas que no futuro ele vai dar e vai pagar. O histórico de bom pagador é um elemento fundamental, né? Uma coisa que nós temos que pensar, Murilo, é assim, ó, sem esses modernos sistemas de comercialização, não tem como a agricultura avançar, né? Uma coisa que é interessante nesse mundão aí que a gente ouve falar e lê e estuda, qual é uma das fronteiras agrícolas que mais tem potencial de produção fora o Brasil? O que vocês acham? Eu não sei não, hein? A Europa pode aumentar? Pode expandir muito a produção agrícola dela? Não. A Não tem Rússia? espaço suficiente. E a Rússia? A Rússia já tem. Mas ela tem um problema de clima, né? Sim, muito gelado. Muito gelado. E a Austrália? Sei lá, falta água. Isso, a Austrália lá é muito seco. Mas se nós pensássemos... Fala, Bárbara. Ela não é no nível tropical, assim, não é? Ela é tropical, mas ela tem um problema de seca, né? Tanto que se vocês pegar a produção... Eu não sabia, não. A produção pecuária é muito linda, a forma como eles produzem gado de venda na Austrália. Existem alguns documentários. Eles produzem numa região gado e quando chega a seca, eles são obrigados a fazer mais de 1.000 quilômetros com o gado andando para levar para as áreas menos secas, porque vira deserto. Nossa, não sabia não. Isso, é bem legal. Então, eu vou colocar uns documentários para vocês. Mas, por favor. Sim, então, assim, ó, é um absurdo, né? Porque tu tá pensando o quê? Tu engordou esse bicho e dali 6 meses, 8 meses, tu vai ter que fazer 1.000, 1.500 quilômetros com o cara andando, com o animal andando, para levar para uma área onde tem pasto. Sim. E ainda assim eles produzem bem, né? Não dá. Bom, mas enfim, se nós olharmos na mesma linha, né, de latitude, eu acho que é latitude, nós vamos ver que a África tem um clima tropical, boa parte da África, né, do sul. Mas e por que lá não desenvolve agricultura? Lá é considerada uma das novas fronteiras agrícolas. Mas por que lá não funciona? Porque... Eu acho que questões políticas, assim, porque lá tem muita briga em questões de política mesmo, não sei se é gangues que eles falam. Tem uma questão lá que minha prima até me falou lá, que não é facção, gente, esqueci o nome que chama as tribos lá que ficam brigando lá entre eles. Uma vez, um primo meu até trabalhou na África, né? Aí ele era engenheiro civil, elétrico. Eles eram escoltados até as empresas onde eles trabalhavam, sabe? Porque é cheio de briga, assim. Muitas brigas tribais, né? Chamam, né? Isso aí. E simplesmente se o cara produz, tá? Quando chegou na hora de colher, o que as tribos fazem? Elas vão lá e colhem. Saqueiam, roubam um caminhão. E não tem governo, não tem contrato que eles cumpram. Então, por isso que os europeus têm muito medo em produzir na África e preferem produzir, até os asiáticos, né? E preferem produzir no Brasil. Porque aqui o mercado, teoricamente, né, Murilo, é mais tranquilo e se cumprem mais os contratos. Não é para todo mundo? Talvez não seja, mas é uma boa opção
de tentar ganhar dinheiro, certo? Tanto para quem produz como para quem não produz. Óbvio que se eu pensar num cara que planta irrigado, em que ele tem a certeza de que ele vai receber, mas que ele precisa de muito capital para produzir, esse mercado organizado é uma possibilidade para ele, porque ele vai buscar dinheiro lá em outubro, lá em setembro, para ele fazer a produção dele, que vai colher em março. Então, ele vai conseguir dinheiro para gerar produção, para depois gerar produto e pagar quem financiou ele. Ok? É um mercado que talvez não merecesse dos mais estudos, né? Certo? E, enfim, mas é um mercado muito promissor. Tá legal? Por que nós fugimos desse mercado do spot à vista e migramos para esse mercado mais futuro? Porque vejam, olha aqui, ó. Vejam a variação de preço do boi gordo, tá? Vejam a variação de preço do boi gordo entre os períodos de sazonalidade. Ó, em 2014, o boi gordo variou cerca de 17% entre o período do valor do menor valor até o período, vamos dizer, da entre safra com maior valor. O bezerro, em 2014, chegou a ter quase 25% de variação de preço. Imagina você poder segurar o animal, o produto, ok? E ganhar 25% acima. Ganhar 17% a mais. Óbvio que eu tive problema em 2018, eu tive problema em 2017, mas esse 2017 que caiu o preço, também foi uma possibilidade de ganho. Porque eu vendi, fiz um acordo com o cara, ele me pagou um valor e possivelmente eu não tive esse prejuízo de menos 15%. Né? Então, esse mercado é que proporciona isso. Esse mercado futuro, a possibilidade de eu receber hoje um dinheiro para entregar o produto amanhã, a possibilidade de eu assinar um contrato e fixar um valor para entregar o produto no futuro e tentar fugir dessas oscilações de mercado. A lógica é essa: utilizar o mercado futuro para se proteger, utilizar o mercado futuro para se proteger dessas variações de preço. E tem como? Tem muito como, tá? Olha aqui, ó. Tô pegando mesmo, né, a demonstração do valor da soja, tá? Entre os preços médios negociados e os preços à vista. Preço à vista normalmente é aquele preço na safra, né? Veja bem, eu podia ter vendido, vou pegar aqui, ó, Uberlândia. Eu podia ter vendido a 55, mas se eu esperar algumas semanas, alguns meses, eu posso vender a 64. Né? Na Bahia, em Luiz Eduardo Magalhães, eu podia ter vendido a 55,92, mas se eu esperasse a entre safra, eu podia ter ganhado quase R$10 a mais. Bom, mas aí eu tenho a questão da armazenagem, eu tenho que armazenar, né? Tem que segurar esse produto armazenado que me custa, mas também eu não preciso, porque eu posso fazer o seguinte: eu posso entregar o soja hoje para um cara, no período da colheita, e fazer esse cara me entregar no período entre safra, para mim poder renegociar ele a um preço maior. Certo? Isso são possibilidades que esse mercado dá, né? Aqui é uma questão de exportação, como vender o produto, né? Você pode vender o produto, exportar o produto,
não tendo a responsabilidade sobre o embarque do produto. A ideia é você entrega, no caso da pecuária de corte, você bota free on board, livre de embarque. Você se responsabiliza, ou você tem a responsabilidade de entregar o animal vivo no Porto de Santos. Tu vai descarregar ele no Porto de Santos. Até a descarga em Santos, tu tem responsabilidade. Antes disso, você não tem. Né? Existem alguns criadores, alguns pecuaristas, que fazem diferente também. Tem responsabilidade no embarque na sua propriedade. Aí ele contrata um intermediário, esse intermediário vai se responsabilizar sobre o transporte de Barretos até o Porto de Santos. Mas aí já não é o produtor. Quem tem que criar essa estratégia é ele mesmo. Ele escolhe o que é melhor para ele. Se é melhor ele entregar na sua porteira ou ter responsabilidade na entrega em Santos. Né? Mas também tem um outro sistema que o produtor pode se responsabilizar até pelo embarque, ou seja, ele se responsabiliza pelo gado até entregar lá no porto de origem do comprador. Tá? Então, mais ou menos assim. Vamos imaginar que o seu José Silva, grande produtor de Porá, vendeu 30 mil cabeças de gado para a Arábia. Beleza? Jóia, tranquilo. Fechou um preço. O árabe disse assim, olha, eu te pago tanto a mais, mas tu vai ter que ser responsável por levar o animal até Santos, o transporte é contigo, e o transporte de navio até a Arábia Saudita é responsabilidade tua também. Né? O importador diz assim, eu não quero me responsabilizar com nada. Eu quero o gado vivo, bem nutrido, aqui na Arábia. Tá? Daí o produtor, o pecuarista vai dizer, não, tudo bem. O custo de transporte até Santos é tanto por cabeça, o custo de Santos à Arábia é tanto, mais o preço do animal é tanto, soma tudo isso e diz, ó, tu quer assim, tu vai ter que pagar tanto. Se isso ficar bom para o cara ou não, é outra coisa. Mas vejam que tem essas modalidades. Tá legal? Certo? Então aqui nós já vimos dois instrumentos. Um à vista e um futuro. Do futuro ainda nós vamos falar mais um pouquinho. Uma outra modalidade de comercialização, essa já é um pouco mais moderna, é o barter. Operações barter, ou mercado de barter. Tá? Que é a troca de produto por insumo. Produto por insumo. Tá? Eu quero produzir soja, mas eu não tenho calcário. Eu quero produzir soja, mas não tenho dinheiro para comprar o defensivo. Vou lá na empresa, faz um contrato, a empresa fornece os insumos, o produtor produz o produto, colhe e entrega o produto ao fornecedor. Veja, normalmente, na maioria dos casos, há a entrega do produto ao fornecedor. Pode ser entregue na cooperativa em nome do fornecedor, pode ser entregue na cerealista em nome do fornecedor, pode ser, inclusive, entrega do produto no próprio local do fornecedor. Mas vejam que é um sistema de negociação antecipada, pré-fixada, ok? Na qual o produtor consegue uma forma de financiar os insumos para a sua safra. Normalmente não envolve dinheiro, e sim apenas produtos. É muito difícil isso, Ortiz, não é normal, mas existe. Olha aqui, ó. Olha aqui o que aconteceu em Minas Gerais. A New Holland trocando
trator por café. E isso tem acontecido cada vez mais. Cada vez mais. Eu até estava vendo esses dias, nesse canal de oportunidades que vocês têm aí, no WhatsApp, que o Instituto criou para vocês. Esse dia foi colocado ali uma vaga para supervisor de operações de barter. E tinha que ser agrônomo. Por quê? O supervisor vai mapear as propriedades que fizeram essas operações de barter e, periodicamente, ele vai na propriedade para ver se não tem nenhum desvio, né, de produto, se o produto está sendo bem cuidado, etc, etc, etc. Tá? Então, como diz aqui, ó, para momentos de escassez de crédito, onde o agricultor está com pouco acesso a crédito, ele pode, essa operação de barter pode ser uma forma dele viabilizar a sua produção. Ok? Dúvidas, perguntas? Aqui tá tranquilo. Beleza. Bom, estou apresentando aí 4 argumentos da vantagem das operações de barter. Eu acho que talvez aqui dê mais problema para vocês esse termo liquidez, que liquidez é a capacidade de conversão de um ativo em dinheiro, né? Ou seja, por que o barter é bom? Porque ele é uma opção do produtor em transformar em dinheiro, ou seja, em insumo, em produto, algo que ele vai ter só lá no futuro. Então, ele vai ter o seu produto, ele é bom em produzir leite, né? Ele é bom em produzir leite, só que ele não tem o leite agora para entregar, ele vai ter leite lá no futuro, né? Certo? Quando vem esse contrato dele. Ou, se para leite não serve muito, pode ser para suíno, pode ser para gado, né? Olha, a época de venda vai ser daqui 8 meses, 10 meses. Então, já posso fazer um acordo com ele, que eu entrego os insumos agora, vamos fazer uma parametrização aí, certo? Então, eu vou entregar 100 mil em insumos. Qual é o custo financeiro dessa operação, desses 100 mil para os próximos 8 meses? Esses 100 mil vão se converter, não sei, em 115 mil, em 120 mil, né? Define o preço de uma arroba hoje, certo? Então, vamos dizer que a arroba vai estar, não sei, vou chutar aqui, R$12. Então vamos fixar R$12, perfeito. 120 mil a R$12, né? Vai dar, então, 10 mil arroba, certo? Vamos dizer que seja isso, né? Então, está definido. Vai ter que entregar tanto para o cara em produto e não em dinheiro, certo? Para ter acesso aos insumos que ele precisa. E assim funciona. Tá legal? Essa liquidez que talvez seja o que pode pegar mais vocês, mas isso é tranquilo. É a conversão de um produto em dinheiro ou a conversão de um produto em outro produto. Ok? Certo? O barter também trabalha com juro, porque ele, dentro das suas operações de barter, está implícito um custo do dinheiro, tá? Só que esse custo já nós usamos o termo travado, já é acordado desde o início. Então, você contrata se aquele juro é interessante ou não. Se não for interessante, tu desiste do negócio. Se for interessante, você toma o negócio. Tá? Tem essa youtuber aqui, da Agro School, não sei se vocês já ouviram falar, a Marina Piscini. Eu gosto bastante, ela tem umas falas bem legais, tá? E ela tem uns 3, 4 vídeos na faixa aí dos 7 a 15 minutos sobre a maioria das operações. Para quem quisesse ter mais informação, pesquisar aí nessa página dela, né? E tem muita coisa boa. Tá legal? E também ela tá colocando sempre mais, então é legal acompanhar. Isso é o barter,
Tá legal? Existem vários tipos de modalidades de barter, tá? Vão lá, vocês vão ver que tem o barter em que entrega, tem a taxa de juro variável, tem a preço variável. Aí, os contratos, eles se modelam, se modificam conforme o momento, conforme o interesse, conforme a capacidade, tanto seja do produtor quanto do fornecedor. Isso oscila muito. O interessante pode variar? Pode, tá? Mas vai variar sempre considerando a existência de um contrato, tá? Sempre considerando que tem um documento que formaliza essas vontades e esses acordos. O que acontece? De novo, existe o barter de balcão, que é aquele que eu posso fazer com a Amanda, né, Amanda? Me entrega aí 4 toneladas de melado. Desculpa, eu vou entregar para ela não sei quanto de calcário, para ela largar nas terras, ela vai me entregar 4 toneladas de melado. Perfeito, entre eu e ela. E se ela resolve não me entregar? Eu entrego os insumos e ela não me entrega as 4 toneladas de melado. Ou eu vou ter que ir para o judiciário, cobrar ela, vou ter que executar aquilo ali, talvez eu fiz uma duplicata, vou no cartório, executar, blá, 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 blá. Né? Mas se as duas partes vão a um mercado organizado, onde tem um intermediário, se a Amanda não... A Câmara, o intermediário, vai ter que ser o responsável de entregar o produto. Ou vai ter que ser responsável de pagar o Ortiz pelo aquele lucro que ele estava esperando, que já está colocado no contrato, que já está estabelecido no papel. Ok? Certo? Essa é uma das modalidades de comercialização que existem e estão crescendo cada vez mais. Cada vez mais está ocorrendo isso. Ok? Certo? Esse mercado a termo é aquilo que nós estamos falando, né? De que a venda e o recebimento não ocorrem no mesmo período, né? A diferença entre prazos, né? Ou seja, operações que marcam um compromisso entre o produtor e quem compra, tá? Um detalhe interessante e legal aqui é que não necessariamente vai haver liquidação física, entrega do produto. Pode haver? Pode, mas cada vez menos. O que normalmente ocorre nesses mercados a termo, a futuro, são liquidações financeiras. Eu combinei com a Bárbara que ela ia... eu comprei eu comprei 1000 arrobas, eu dei o dinheiro antecipado para ela, né, de um determinado valor, que ela ia ter que ir lá no futuro me entregar 1000 arrobas a R$30. Não necessariamente ela precisa me entregar as 30 arrobas, ou seja, liquidação física. Ela pode simplesmente, naquela data futura, depositar na minha conta o valor relativo àquelas 1000 arrobas a R$30, cada arroba. Certo? Isso chama-se liquidação financeira. Eu posso entregar o produto, liquidação física, ou eu posso entregar o valor respectivo àquele montante. Isso chama-se liquidação financeira. Tá? Muito bem, legal. Certo? Eu posso, então, fazer negócios futuros. Tá? Eu posso começar a desvincular o período de pagamento com o período de recebimento.
O que isso não ocorre no mercado spot, que não ocorre no mercado à vista, né? Ok? Muito bem. Mas aí nós entramos também numa outra condição, esse chamado mercado derivativo. Ok? Por que mercado derivativo? Porque o mercado derivativo, ele refere-se a um documento que deriva, um documento que representa algo. Eu estou negociando um contrato, eu não estou negociando um produto, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Talvez muitos de vocês já ouviram falar que a Caixa Federal financia casa, ok? Financiamento de casa própria. Nos anos 80, a Caixa Federal emprestava dinheiro para o Ortiz comprar uma casa e ele dizia assim, olha, estou financiando uma casa X para você. Se o Ortiz não pagasse o valor da casa, a casa estava em garantia. Perfeito. O que aconteceu muito no determinado período? O Ortiz financiou uma casa, vamos dizer que ele financiou a 500 mil, não conseguiu pagar, a Caixa pegou de volta a casa e vendeu a casa num leilão por 300 mil. Descontou o que o Ortiz pagou e disse assim, olha, o Ortiz está devendo ainda 100 mil. Era 500, o Ortiz pagou 100, eu vendi por 250 e ainda tem, são 300, falta 150 para cobrir o que eu emprestei. E executava. O problema é que no contrato dizia que a Caixa estava financiando um imóvel, um respectivo imóvel. E aí, então, a Caixa começou a perder dinheiro. Porque se o valor do imóvel caía, não era responsabilidade nem do Ortiz. E a Caixa começou a tomar prejuízo. De um tempo para frente, início dos anos 2000, a Caixa já não financiava a casa. Ela financiava um contrato. Ela emprestava dinheiro para o Ortiz comprar a casa de 500 mil. O Ortiz tinha que achar avalistas. E se caso o Ortiz não pagasse, a casa até poderia ser leiloada para reduzir a dívida. Mas a dívida continuaria, porque a Caixa não tinha vendido a casa para o Ortiz. A Caixa tinha emprestado dinheiro para o Ortiz adquirir a casa. Então, o que a Caixa estava fazendo agora nesses novos contratos era criando um contrato, um derivativo, algo que derivava de uma operação. E por isso esse termo, derivativo, que deriva, mas não necessariamente que é o bem. Ele representa o bem, ele deriva do bem. Então, por isso que se utiliza esse termo derivativo. E o que as pessoas normalmente negociam são os derivativos e não o produto. Certo? Muito bem. Tá? Bom, vejam que legal esse processo aí de vender a termo, vender em períodos futuros. Tá? Você pode fazer vendas que vão de um período de 16 dias para o futuro até 999 dias para o futuro corrido. Então, eu consigo negociar produtos com mais ou menos 4 anos daqui para frente. Bom, mas o risco de negociar algo para entregar daqui a 4 anos é muito alto. Sim, mas lembre que quanto mais arriscado, mais caro é para quem contrata isso. Quanto menor o período, menor a incerteza. Quanto menor a incerteza, mais barato. Tá? Então, isso depende do que nós estamos falando, né? Certo? Mas existem contratos a termo para tudo. Para tudo, ok? Certo? A ideia básica é essa. Já consegui negociar algo do qual o resultado desse processo produtivo vai ocorrer só no futuro, né? Então, aí fica relativamente fácil de transformar
uma produção futura em dinheiro hoje. Ok? Certo? Bom, qual é a relação? Esse slide está mostrando qual é a relação entre o preço à vista e o preço a termo. O que eu quero dizer é o seguinte, que quanto mais longe do período do vencimento, que é onde as duas linhas estão se encontrando, mais distantes são os preços dos produtos. Então, o que nós temos? Um mercado à vista, ok? Um preço à vista, bem distante de um preço a prazo, a termo. Essa distância, normalmente, e por que elas são diferentes? É porque tem um risco de não entrega, tem um risco de não cumprimento do contrato. E esse risco, ele vai ser remunerado pela taxa de juros. A taxa de juros. Então, se aqui essa linha de cima está dizendo que o preço da soja está em 80 lá para março do ano que vem, o preço de hoje está muito bem abaixo. E aí eu vou dizer que está a 60, está a 50 hoje, do preço à vista. Bom, mas conforme esse tempo vai passando e as datas vão se aproximando, essa diferença vai diminuindo. E ela vai sendo cada vez menor. Até chegar no dia do vencimento do contrato, onde os dois preços tendem a ser iguais. Tendem a ser iguais. Porque não vai ter taxa de juro de uma negociação à vista, né? Até um dia de vencimento. Tá legal? Certo? Bom, quando nós somos liquidação, é aquilo que eu dizia a vocês. Dois tipos de liquidação. A física de entregar produto e a financeira de só pagar pelo produto. Tá? Quando nós trabalhamos no mercado de organizado, certo? Não, os contratos normalmente não exigem a liquidação física, mas sim exigem a liquidação financeira. Tá? Porque a maioria de quem compra, de quem negocia esse contrato, não quer o produto. Ele quer o ganho financeiro do produto. Essa é a lógica. E é por isso que a agricultura e o agronegócios cresce tanto. Porque as pessoas começam a colocar dinheiro querendo como retorno o dinheiro. E aí a possibilidade de ganhos. Né? Comprar soja em Goiás e vender no Mato Grosso, comprar no Mato Grosso e vender no Goiás, e assim por diante. Fazer essas, o que nós chamamos de especulação. Especulação no mercado agro. Que dá muita grana, mas dá para quem entende do mercado. Ok? Alguns exemplos matemáticos, alguma coisa. E, pessoal, eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha das principais operações. Tá? Deixa eu ver. Não. Tem aqui. Aqui, ó. Isso aqui é interessante passar para vocês. Sempre que nós estamos falando num mercado a termo, eu estou falando em data de vencimento. Então, vamos dizer o seguinte, ó. Lá em janeiro, eu negociei com o Murilo. Murilo, ó, seguinte, tu vai ter que me entregar 100 arroba de gado. Tu vai me entregar em Itumbiara. Eu vou te pagar o preço da arroba de gado, tu me entregando na minha fazenda em Itumbiara. Certo? Bom, como eu não conheço muito o Murilo, eu já ouvi falar que ele é muito boa pessoa, mas eu não conheço muito bem, eu cheguei e disse, Murilo, nós vamos fazer esse negócio, mas nós vamos fazer via B3, via intermediário. Porque se eu perder, se tu não me entregar o produto, a B3 vai entregar. E se eu não, tu quiser me entregar o produto e eu não tiver dinheiro para te pagar, a B3 vai fazer isso. Beleza? Vamos pagar uma taxa de corretagem para eles, mas, enfim, só assim nós estamos garantidos. Legal? Legal. Chegou no dia lá que nós combinamos, que é no dia 1º de julho de 2020, que é a data, o D0, né, a data de liquidação, o Murilo chegou e disse assim, Ortiz, não tenho o gado para te entregar. Como assim? Não tem.
deu problema lá, caiu raio, pegou uma peste e não tem o que fazer. Tá? Legal. Bom, o que eu vou dizer? Olha, Murilo, então, se tu não vai me entregar o gado, tu tem que me passar o valor respectivo a esse gado que tu vai me entregar. Aí o Murilo vai dizer assim, não, Ortiz, tu não tá entendendo. Deu uma peste, deu uma crise, eu não tenho gado e não tenho dinheiro. Tudo bem? Aí, então eu vou dizer assim, Murilo, se tu não tem gado e não tem dinheiro para pagar, deposita a garantia que tu tinha apresentado lá na assinatura do contrato. Né? Normalmente essa garantia é em dinheiro. Tá? É uma fração, mas é uma garantia, ok? Tá. Vamos dizer que o Murilo diz assim, não, tu não está entendendo. Eu não tenho o gado, eu não tenho o dinheiro e eu não tenho a garantia. Tudo bem. Então, não tem nada, não tem como quitar. Não tem problema. Aí, então, o que vai acontecer? Eu vou acionar essa Câmara de Liquidação e Custódia. Esse intermediário. E vou dizer, ó, meu amigo CBLC, o Murilo não tem como me pagar. Tá? A CBLC vai dizer, não, só um pouquinho, amanhã nós resolvemos isso. A CBLC vai para cima do Murilo no dia posterior e diz, Murilo, ó, me paga, vamos liquidar isso aí, esse contrato. O Murilo vai dizer, não, tu não tá entendendo, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, tudo sumiu. Não tenho como te pagar. Não tem. Beleza. No outro dia, passado 2 dias do vencimento do contrato, essa CBLC aqui vai pagar o Ortiz. Vai depositar na conta do Ortiz. E o contrato está liquidado. Para depois, a partir do outro dia, ou até no mesmo dia, ela partir para cobrar do Murilo esse contrato que ela não cumpriu e excluir do mercado o Murilo. O Murilo não pode mais negociar nesse mercado. E enquanto ele não pagar as custas, né, dessa liquidação que a CBLC teve com o Ortiz, das custas da cobrança que a CBLC teve do Murilo, esse tipo de coisa. Como quem negocia no mercado, nesse mercado negocia muito e negocia sempre, ele está normalmente sempre cumprindo o seu contrato, porque ele precisa daquele mercado para ganhar muito dinheiro. Ok? Então, é mais ou menos assim que funciona. Tá? Nesse processo de termo tem liquidação antecipada, eu não preciso esperar o dia da negociação, eu posso antecipar o vencimento antes, ou seja, combinei com o Ortiz aqui no dia 1º de julho de 2020, eu ia entregar aquele gado ou entregar o valor do gado. Pode acordar com o Ortiz de 15 dias, 10 dias antes, não sei quando, antes do vencimento, fazer a liquidação. Pode, né? Certo? Ele pode entregar antes os animais, ele pode pagar antes, enfim. Aí tem uns acertos, né? Mas tem a condição. Tem a condição de pagar só uma parte e renegociar o contrato? Tem. Assim como tem também a condição de eu estou devendo para o Ortiz gado. Perfeito, estou devendo para o Ortiz gado, dia 1º de julho eu tenho que entregar tantas arrobas de gado. Quando chegou um dia antes, eu digo para o Ortiz, não vou ter esse gado para te entregar. Não vou ter. Né? Mas eu tenho soja. Posso te entregar um contrato de soja? E a diferença te paga um dinheiro? Normalmente isso pode ocorrer. Então, isso chama-se liquidação por diferença. Entrega um outro produto e paga a diferença, né? Faz um outro acordo qualquer e paga a diferença. Isso pode ocorrer. Tem
períodos para isso, tem todo um processo para acontecer isso, mas funciona. Tá? Bem como tem a substituição. Né? Como eu tinha dito isso, substitui, aqui eu pago a diferença, aqui eu substituo o produto. Pode ser até uma substituição para futuro. O Murilo tem um produto comigo que vai vencer, um contrato comigo vai ser dia 1º de 2020. Né? No dia 1º ele diz, Ortiz, eu tenho um contrato melhor para agosto. Vamos trocar? Vamos, opa, se eu posso ganhar dinheiro, vamos trocar. Então, isso acontece muito também. Tá legal? Certo? Aqui mais uma argumentação do porquê que esses contratos a termo são interessantes. Tá? Tá? E aqui, normalmente, como é a operacionalização desse mercado. Só queria lembrar aqui, ó, que esse BMF não existe mais. Isso aqui é uma B3, tá? Que é Bolsa de Mercadorias e Futuros. Esses dois juntaram, tá? E botaram um nome novo, chama-se B3. Dentro da B3 tem esse cara aqui, essa CBLC, que continua sendo responsável para que os contratos sejam cumpridos, que haja liquidação. Ok? Tá? Aqui, então, a relação histórica. Antes era mercados futuros até 2008, depois os dois se juntaram, e a partir de 2007 vira esse Brasil Bolsa Balcão. Por isso que é 3 ao cubo. Legal? Existe até hoje. Antes se negociava ao vivo, depois passou a utilização de um sistema informatizado, e agora não tem pessoas, agora é só informatizado. Tá legal? Um detalhe interessante nesses mercados a termo, nesses mercados que envolvem contratos organizados, é que cada negociação tem um contrato fechado. Então, se eu quero eu quero negociar um contrato de milho, um contrato é 450 sacas de 60 quilos. Ou seja, 27 toneladas desse milho. Esse é um contrato. E ele tem dia específico de vencimento. Ele só vence esses contratos de milho em janeiro, março, maio, julho, agosto, setembro. Nenhuma outra data. Tá? Só nesses meses. É um contrato fechado. Não faz um contrato ponto 2, não. É um contrato. Eu posso comprar 2 contratos, 3 contratos, 10 contratos. Mas cada contrato tem essa métrica aqui, ok? E óbvio, né, é um produto padronizado, senão qualquer um ia entregar qualquer produto, certo? Exemplo desses contratos estão aqui, só acessar essa página aí, vocês vão ver como os contratos são bem amarradinhos, tá? O mesmo vale para o soja, ó. Um contrato de soja é 27 toneladas de soja. Tem as características do soja. Se não cumpre essas características, o cara pode não aceitar o soja. Ah, mas saiu da minha propriedade, para chegar lá tem que entregar com essas propriedades. Não interessa. A questão é como chega lá. Por isso tem que ser uma coisa bem profissional. Tá? Certo? Deixa eu ver se tem... Não, é mais ou menos isso. Tá? Aqui é um sistema de comercialização que tem o governo. O governo é aquele cara que compra o produto e aí define o preço, né? Certo? É bom para, principalmente, o pequeno agricultor, que tem uma renda garantida, né? E tem as células rurais, né? As pignoratícias, que é um contrato de dívida, né? Que o agricultor estabelece com um banco e por esse banco ele vai ter que pagar. Normalmente esse contrato de dívida, né, tem um conjunto de garantias que vão dar aval, dar segurança naquela operação. Povo, eu acho que era isso. Eu acho que era isso que eu tinha para vocês. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Dormiram aí? Não, eu tô de boa. Eu tô de boa, professor. Eu tava só escutando o senhor falar. Tá.
que me dizem? Dúvidas, dúvidas, dúvidas. O senhor vai passar a atividade hoje para a gente fazer? Vamos lá. Eu tô com vontade de passar, mas eu vou passar tardinha, tá? Não, tranquilo. Eu tenho algumas reuniões agora. Na verdade, tenho 2 reuniões. Não é porque eu tô tentando tirar a carteira e agora eu vou pegar a aula 3 horas. Aí eu tô perguntando. Então vai lá. Cuidado com esse povo de Porá, com esses motociclistas de Porá aí. Não, eu tô em Jussara. Ah, não, então é mais tranquilo. Aí, não, o povo aqui é pior. Ah, pior? Meu Deus do céu. Não, mas aí se eu tiver alguma dúvida, eu entro em contato com o senhor. Isso, manda um WhatsApp, alguma coisa. Não, então tá bom. Tá? Obrigadão, professor. Eu que agradeço. E aí, povo, o resto? Estão tranquilos? De boa? Tranquilo. Então tá jóia. Eu agradeço, tá? Por vocês terem ficado esse tempo aí aguentando a conversa. E curtam as férias de vocês aí. Em agosto, quando nós voltarmos, aí nós conversamos mais, marcamos 1 hora antes dessa avaliação. E aí, para que tudo corra na mais tranquila harmonia. Tá bom. Tá bom? Para vocês também, boas férias, aproveitem, descansem, Boas se férias pra você cuidem, também. né? Distanciamento social, tá legal? E até mais. Obrigado.